Aqui, então, vou começando aqui, tá? Tá bom. Minha yoga. Metida você, cara. Então, vamos lá. Vai encontrando uma postura confortável para você começar a sua prática de hoje. Vamos encontrar. Procura sentar bem sobre os isquios, então, que são os ossinhos lá do bumbum. E aí puxa mesmo a carne dos glúteos, senta sobre os isquios, encontra esse apoio aí. E aí, se precisar, abre um pouquinho a cruzada das pernas ou aproxima. Se você não fica confortável aí, encosta numa parede, senta no bloco. Ah, não começa a sua prática de forma desconfortável. Então, encontra conforto no seu corpo, na sua primeira postura de hoje. E aí, quando puder, vai fechando os seus olhos. Ao fechar as suas pálpebras, procura se dar esse tempo de mergulhar a sua atenção no tempo do seu corpo. Se dê esse tempo. O tempo do corpo não é o tempo do mundo lá fora. Então percebe já nessa sua primeira postura onde está a sua cabeça, onde está a sua caixa torácica. Procura observar se você está se projetando para frente ou para trás e procure encontrar o eixo do seu corpo aí agora. E aí desapega de qualquer ideal de postura desde já. Não tem postura certa para a gente começar a prática. Tem a sua postura do seu corpo agora. Então sente como está o seu corpo agora. Seus isquios no chão. Vai tomando consciência da sua coluna. Essa estrutura central aí de sustentação do seu corpo. Percebe que ela começa lá na base, lá no quadril, lá no cóccix. E vai na direção do topo da cabeça. Ela não vai até o topo da cabeça, mas ela vai nessa direção. Lá no pescoço. Então, organiza essa coluna. Vai tomando consciência dela, da relação entre a sua cadeia muscular e a sua estrutura óssea. Nessa relação de sustentação. E procure encontrar o mínimo de esforço necessário, o esforço justo, não vamos chamar de mínimo, o esforço justo necessário para sustentar a sua coluna longa, a sua postura com qualidade, com espaço interno, sem colapsar, sem se espremer. Então, entende esse tônus necessário aí na sua musculatura, no centro do corpo, essa musculatura ao longo da coluna. E todo o resto que não estiver engajado nesse trabalho de sustentar a sua coluna, procura relaxar, liberar. Envia esse comando mesmo. E aí percebe lá virilhas, glúteos, dedos das mãos, joelhos, dedinhos dos pés, musculatura em volta dos olhos, maxilar. E aí procura se autorizar a derreter mesmo a pele do rosto, a musculatura da face. Se você sentir necessidade, pode até passar a mão, assim, descolando um pouquinho a pele no rosto. Se despindo mesmo, se desfazendo das máscaras sociais que a gente faz uso, precisa fazer aí ao longo dos dias. As funções que a gente assume. Mas nesse momento não tem nada que precise ser sustentado. Talvez a sua coluna. Então respira lá nela. Abra mão de sustentar qualquer papel, qualquer função, para que você possa estar presente aqui, agora, respirando no seu corpo. Observa a sua respiração, observa os pensamentos, o que passa aí pela sua tela mental agora. E procura receber o que o seu corpo te conta sobre você hoje. Quando você puder, traga as palmas das mãos unidas à frente do seu peito. Usa a pressão gentil de uma palma da mão contra a outra e gira os ombros para trás e para baixo. Penetra com as suas escápulas e deixa abrir espaço lá no centro do peito.
Abre espaço para o seu coração. E a partir do que você escuta do seu corpo, a partir do que você encontra quando você fecha as suas pálpebras hoje, traz uma intenção para a sua prática de yoga, para o seu tapete. O que te trouxe hoje para essa prática? Qual é o seu trabalho no seu tapetinho, nesse momento? Eu queria trazer para a gente um sankalpa coletivo. Sankalpa é essa intenção. Hoje eu vou trazer uma proposta de um sankalpa coletivo, que é a seguinte frase: uma mulher confortável em si é uma revolução. Faz uma respiração bem longa, bem profunda. Solta o ar, cresce a coluna, renova a sua postura. E a gente começa a nossa prática juntas, fazendo 3 vezes o mantra OM. Inspira. OM. 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 Leva a testa lá na direção das mãos, queixo no peito, conectando e aproximando o seu cérebro e o seu coração. Devagar, eleva a sua cabeça, vai abrindo os seus olhos. Relaxem os braços. Para quem está em cima do bloquinho, pode descer. Vamos sentar no chão, cruzar a perna direita na frente da perna esquerda, tá? Estou esperando vocês. Se você precisar dar uma renovada aí no apoio dos isquios, cruza mesmo, ó, fechadinho. Então percebe se você está muito aberta. A proposta vai que a gente faça como um quadradinho aqui, tá? E aí senta lá sobre os isquios, apoia as mãos em copinho, cresce a coluna, abre o peito, bem grandão. Busca distanciar o centro do seu peito lá no seu osso público. E aí lá no centro do seu peito, como se tivesse um chafariz lá na direção das pontas dos ombros. E aí observa que aqui a gente tem um triângulo invertido, né? 2 vértices lá nas pontas dos ombros, o outro está lá no osso público. Então procura ampliar esse triângulo invertido aí, respirando, levando ar até as pontas dos ombros. E aí sobe a coluna, abre espaço e desce a cabeça. Então, a cabeça pesa à frente, a coluna está se erguendo, o centro do peito está subindo. Começa a ir se atentando para que o seu corpo não se mova em bloco, né? Eu desço a cabeça, a coluna colapsa. Então, a coluna está subindo, o peito está subindo, abre os ombros, respira grande. Cuidado para não empinar o bumbum lá atrás agora e tensionar a sua coluna lombar. Deixa as nádegas derretendo lá para o chão e a cabeça pesa lá na frente. Respira, levando o ar até as pontas dos ombros. Vai inspirar, levando o queixo um pouquinho. E aí, galera, abre os olhos, olha lá pro teto, pro céu, para quem tem o céu. Olha pro céu, se você tem o teto, lembra que acima do teto tem o céu. Respira grande, relaxa a língua lá no fundo da boca. Abre a garganta, abre bem os olhos. Devagar, volta a cabeça ao longo da coluna, vai inspirar, elevando os braços lá no alto, bem grandão. Exalando, vai caminhar lá na frente, vai com as mãos, vai longe, o peito quer ir primeiro, bem abertão, até você soltar a cabeça, deixar a cabeça pesar lá na direção do chão. Quem está gestante, se ficar desconfortável nessa postura, pode apoiar numa cadeira, pegar uma bola de pilates, acho que você estava com uma bola aí, beleza, bloquinho, tá? Não espreme o abdômen na barriga. E aí, para quem quiser apoiar a cabeça no bloco, fica à vontade. Se quiser deixar sua cabeça pendurada, deixa pendurada agora. Respira e leva o ar lá para a parte de baixo da coluna. Começa a tomar consciência de que a sua respiração, ela movimenta o seu corpo. O ar entra, o ar sai, isso move seus órgãos internos, isso move seus líquidos, seus fluxos. Respira e vai se disponibilizando para que esse corpo vá se movendo. Últimas 2 respirações aí, solta a cabeça, se entrega para sua prática, se entrega para o seu corpo. Quando você terminar, vai levar as mãos em copinho lá na frente, inspirando, abre o peito, olha lá entre suas mãos. Exalando, vai caminhar, estou esperando vocês, centro do peito, olha lá para o joelho esquerdo. Inspira, abre o peito, exalando,
Avança, caminhando com as mãos aí para longe, respira, deixa abrir um pouquinho mais a lateral direita agora. E aí observa se o isquio direito fica flutuando, empurra a mão direita contra o chão para levar esse isquio direito lá para o chão. A partir desse isquio direito firme, essa mão caminha lá para longe. E aí percebe que tem um leve giro das costelas do lado direito, indo lá na direção das costelas do lado esquerdo, para que esse peito olhe lá na direção do joelho esquerdo. Solta a cabeça, última respiração aí. Vai trazer a mão esquerda lá do lado do quadril, o braço direito lá do lado da orelha, abre as costas, como se fosse tocar numa parede aí, ó. Relaxa esse ombro esquerdo. Tá bem soltinho esse cotovelo. Se você tiver esse espaço, desce com esse cotovelo lá na direção do chão. O que a gente não quer é flutuar o isquio direito. Então, empurra ele pro chão. A partir daí, vai cedendo, abrindo esse espaço lá, flexionando esse cotovelo esquerdo. Se o pescoço permitir, olha lá pela frente do braço. Conduz a sua respiração lá para as costelas do lado direito. Inspira e exala. Mais 2 respirações. Vai para a cabeça não despencar, ó, procura sustentar ela aí ao longo da coluna, sustenta a sua cabeça. Quando terminar as suas 2 respirações, inspirando, eleva lá, eleva os 2 braços, toca lá no teto, lá no céu. Isso, e desce os braços devagar. Vai trocar a cruzada das pernas. Então, ó, os braços desceram, mas a coluna não colapsou, tá? Sustenta lá, troca a cruzada das pernas, esquerda à frente. Apoia as mãos em copinho, novamente lá atrás, cresce a coluna, já eleva o queixo. Cresce, abre, cuidado para não comprimir a cervical. Se alguém sente desconforto, deixa a cabeça aí ao longo da coluna, tá? Se você puder, eleva só um pouquinho o seu queixo, abrindo um pouquinho a garganta, abre os olhos, língua solta lá no fundo da boca, abre a garganta, esse canal aí da sua comunicação. Respira e volta a cabeça ao longo da coluna com mais espaço. Inspira, leva os braços lá e avança lá na frente de novo. Mesma coisa, só que agora você está com a perna esquerda à frente. Vai até soltar a sua cabeça. Respira aí, se relacionando com o seu lado esquerdo aí no quadril. Recebe o seu corpo agora. E respira nele, habita no seu corpo. Vai se ocupando de você nesse momento. Aproveita essas posturas de entrega no início, né? Se entrega mesmo para o que tem para ser vivido agora, nessa hora que é sua, nesse momento que é seu. Respira. Tão individual e coletivo ao mesmo tempo aqui nessa sala, com todo mundo presente. Mais 2 respirações. Leva o ar lá para a sua coluna. Sente onde está precisando de movimento na coluna e conduz o ar para lá. Quando você terminar, inspira, abre o peito, alonga, olha lá entre as suas mãos e caminha lá para o lado direito. Inspira, retificar, gato espaço. Exala, avança, solta a cabeça mais uma vez. Observa agora para esse lado, né? Se o isquio esquerdo fica lá flutuando, empurra a mão esquerda contra o chão, leva esse isquio lá para o chão. Percebe a diferença no corpo de quando a gente estabiliza a base, enraiza a base. Aí o tronco ganha espaço para ceder, os braços podem caminhar lá para longe. Inspira e exala nessas laterais alongadas aí do seu tronco. Última respiração. Vai inspirar, elevando o olhar lá entre as suas mãos, abre, peito e trás. Mão direita lá do quadril, abre as costas lá por trás. Isso, como se fosse tocar numa parede aí. Relaxa o ombro direito, o cotovelo direito vai flexionando na direção do chão. Na medida em que o corpo vai cedendo, porque a nossa prioridade é manter o isquio esquerdo lá no chão. E aí busca essa relação de oposição lá do isquio esquerdo na relação com os dedos da sua mão esquerda. Encontra um foco para o seu olhar, ou lá para o teto, ou lá na frente. Respira. Não deixa a cabeça despencar, sustenta lá o longo da coluna. Na próxima inspiração, leva lá no alto, sobe, cresce a coluna, sobe os braços, alonga, derrete as nádegas para o chão. E aí vai descer os braços e a coluna continua subindo. Beleza. Muito bom. Vamos passar as pernas para trás, 4 apoios. Joelhos embaixo dos quadris, mãos embaixo dos ombros. E a gente vai respirar no gato aqui um pouquinho, tá? Inspirando, abre bem o peito. Empina o bumbum, eleva o olhar. Na exalação, arredondo, o queixo vai lá no peito, umbigo lá nas costas. E segue, inspira. Abre o peito, eleva o olhar. Na exalação, vai arredondar. Vai no ritmo da sua respiração, tá? Não espere meu comando agora. Procura não acelerar na ansiedade de realizar um movimento. E procura não ralentar.
Então, vai se abrindo para se conectar mesmo. Qual é o ritmo dessa respiração hoje? Para onde ela me leva? Deixa que esse corpo seja levado por esse fluxo da respiração, assim como o fluxo que você está trazendo para o seu corpo também altera a sua respiração. Então, esteja disponível para essas alterações, para esses fluxos poderem mudar, caminhar, fluir. Última respiração aí. Vai parar aí com a coluna neutra, perna direita, estende lá atrás, braço esquerdo, estende lá na frente. Se isso for demais para você, mantenha as duas mãos no chão, respira. Se alguém sentir incômodo no punho, mão e soquinho lá no chão, tá? E aí a mão que tá lá no chão empurra contra o chão empurra de volta, assim como lá o peito do pé, a canela, sente lá no centro do corpo essa força que te empurra de volta, ou sustenta aí o bumbum da frente, pega o pé de trás, afasta o calcanhar do bumbum, abre o peito, respira, força lá na coxa direita, empurra esse peito do pé lá para trás, deixa abrir essa ponta do seu ombro esquerdo e leva o ar para lá. Abre o peito, abre a garganta, abre os olhos, respira grande. Firmeza e suavidade na sua postura. Última respiração. Vai voltar estendendo o braço e perna de novo, ver se dá para conduzir sem despencar. E volta 4 apoios. As duas mãos no chão, os dois joelhos no chão. Se organiza quando você puder, outro lado. Perna esquerda para trás, braço direito para frente. Ativa o centro do corpo, encontra um foco para o seu olhar. Respira nas suas possibilidades. Encontra o centro. Quando puder, mão da frente, pé de trás. Se puder, se não, permaneça aí. Se precisar descansar, joelhos no chão, bumbum lá atrás, testa no chão. Respira para quem tá aí, abre o centro do peito. Isso, força na coxa, leva o olhar para frente. Respira, deixa abrir esse arco aí no corpo. Última respiração, bem grandona. E vai voltar tentando não despencar, estende braço e perna de volta. Apoia as duas mãos no chão, os dois joelhos no chão, empurra o bumbum lá atrás dos calcanhares, testa no chão, entrelaça os dedos das mãos lá atrás das costas. Inspirando, estende esses braços, exala, afasta as mãos dos quadris. Para quem tem desconforto nessa postura, encontra um apoio mais altinho para a testa, pode ser uma cadeira, qualquer coisa, tá? Que você possa apoiar aí, dando espaço para o abdômen. Respira grande, firmeza nos braços, das mãos também do lado, o teto lá na direção da cabeça. Última respiração e vai voltar devagar. Relaxa os braços, alonga os braços lá na frente agora. Eleva o olhar lá entre as suas mãos, vira os dedos dos pés lá atrás, abre a boca, cachorro olhando para baixo. Vai estendendo as suas pernas lá para trás, mesmo que elas não estendam, vai empurrando o alto das coxas lá para trás. E aí, vou sugerir que você encontre aí agora, pode dar aquela pedaladinha lá, estende uma perna, dobra outra, encontra essa dança aí do seu corpo, leva o tronco à frente, para um lado, para o outro, deixa o seu corpo te dizer onde você precisa ativar, onde você quer alongar, esteja livre, desapega do Adho Mukha, da postura final, entenda esse momento agora como uma boa oportunidade de se experimentar. Minha perna direita pede para eu esticar, a esquerda, meu quadril pede para eu pesar para cá. Respira, leva ar, leva movimento. Você tem essa liberdade de habitar o seu corpo agora, como você quiser. Respira nele. Encontra conforto, encontra prazer no movimento. Ainda que tenha desafios e desconfortos aí. E aí, conforme vocês forem ficando satisfeitas com esses movimentos, vamos entrando em Adho Mukha. Alonga o tronco na direção das pernas, solta a cabeça. Se você não estende as suas pernas, trabalha com os joelhos levemente flexionados. Leva a parte de baixo da barriga lá na direção do alto das coxas. Solta bem a sua cabeça, respira grande. E vai levar os calcanhares, flexionar os joelhos, olhar lá na frente entre as mãos, vai caminhar uma perna, depois a outra frente. Gestante, perna na largura dos quadris, tá? Pernas demais, pés e pernas unidas. Inspira, retifica, olha lá na frente. Exala, solta o tronco, solta a cabeça, pode dobrar os joelhos. Inspirando, daí levar tronco, braço, leva o olhar lá para as suas mãos. E desce tudo. Tá? Dá braços ao longo do corpo. Respira aqui um instante de pé na sua prática agora. Procura alinhar lá pelas suas costas, nunca cóccix e calcanhares. Desafia mesmo, Marina, levando peso lá dos calcanhares, quase como se fosse tirar a parte da frente dos pés do chão e volta os dedos dos pés. Então, espalha a sua base, firmeza nas pernas, tronco longo, respira nesse corpo agora. Vai esvaziar, soltando todo o ar. Inspirando, leva os braços, olha lá para as suas mãos. Na exalação, desce e avança até soltar a cabeça lá embaixo. Uttanasana, recolhe a cabeça. Inspira, retifica, alonga, olha lá na frente. Mãos no chão, caminha ou salta lá para trás na prancha, corpo paralelo ao chão.
Inspira na prancha, na exalação, chaturanga flexão. Se precisar, joelhos no chão. Inspira, peitos dos pés no chão. Urdhva Mukha, cachorro olhando para cima. Na exalação, Adho Mukha, cachorro olhando para baixo. Respire, alonga o tronco lá na direção das suas pernas. Sustenta. Cresce a coluna. Os isquios estão subindo e os calcanhares estão descendo, mesmo que você esteja com os joelhos flexionados. O tronco está indo lá na direção das pernas. Solta a cabeça, última respiração. E vai retornar. Eleva os calcanhares, flexiona os joelhos, olha a frente entre as mãos, caminha ou salta de volta. Inspira, retifica, olha lá na frente. Exala, Uttanasana. Inspirando, eleva o tronco, eleva braços, olha lá para as suas mãos. Exala, desce os braços. Tadasana. Vamos repetir esse ciclo, tá? Inspira, eleva os braços, olha para as mãos. Exala, avança até soltar a cabeça. Não deixa a cabeça ficar presa lá, solta ela. Inspira, retifica, olha a frente. Mãos no chão, caminha lá para trás na prancha, corpo paralelo ao chão. Vai inspirar e exala, desce. Chaturanga, flexão com os cotovelos rentes ao tronco. Inspira, empurra o chão com as mãos. Afasta os ombros das orelhas. Exala, Adho Mukha lá atrás, cachorro olhando para baixo. Respira grande, sustenta. Cresce a coluna, solta a cabeça. Muito bom, gente. Vai ativando o alto das coxas, empurrando lá para trás. Alonga o tronco lá na direção das pernas, solta a cabeça. Última respiração. E vai retornar lá na frente de volta. Eleva os calcanhares, flexiona os joelhos, olha lá na frente, caminha ou salta. Inspira, retifica. Uttanasana, solta lá embaixo, solta a cabeça. Inspirando, eleva o tronco, eleva braços, olha lá para as suas mãos. Exala, desce os braços ao longo do corpo. Tadasana. Último ciclo desse. Inspira, eleva, olha lá para as mãos, expande. Exala, avança, deixa a respiração guiar o seu movimento. Inspira, retifica, abre o peito. Caminha lá para trás, mãos no chão, lá na prancha. Próxima exalação, chaturanga, flexão. Inspira, Urdhva Mukha. Exala, Adho Mukha. Sustenta, respira. A qualquer momento, se você precisar descansar, balança nas joelhos no chão, bumbum lá atrás nos calcanhares, testa no chão. Solta e descansa um instante. Para quem está lá em Adho Mukha, última respiração. E vai retornar à frente. Eleva os calcanhares, flexiona os joelhos, olha lá na frente, caminha, solta de volta. Inspira, retifica, olha a frente. Uttanasana, solta, lá embaixo. Inspirando, eleva tronco, eleva braços, olha lá para as suas mãos. E desce os braços ao longo do corpo. Tadasana, respira aqui um instante. Novamente em Tadasana, alinha lá pelas costas, sente o corpo. Sente a sua respiração. Observa o que se passa aí agora. E aí, quando você puder, vai dar um passo grande. Abre de frente para cá, eu ia dizer com a perna direita, mas vamos ficar de frente todo mundo. Vamos abrir na estrela, tá? Então dá um passo grande, ou de frente, ou de lado, enfim, como você estiver aí posicionado, tudo certo, só para evitar ficar de costas, né? E aí a gente vai virar, ó, pé direito para fora, pé esquerdo para dentro. Estou esperando vocês, tá? Dá uma olhada, alinha o calcanhar do seu pé direito com o arco do seu pé esquerdo. Então evita ficar uma perna lá na frente e outra atrás. Alinha aí, no centro do seu pé esquerdo está o calcanhar do seu pé direito. Braços lá na altura dos ombros. A gente vai lá para Trikonasana, na postura do triângulo. As pernas estão firmes e fortes. Alonga lá na direção da perna direita. Vai ao máximo, essa perna está estendida. Vai longe, vai longe, vai longe, vai longe, vai longe, vai longe. Chegou no limite, essa mão vai lá, ou na canela, ou na coxa. O braço esquerdo vai lá para o teto. Respira aí. Se o pescoço ficar confortável, olha lá para sua mão esquerda lá em cima. Se não, mantém o olhar à frente ou lá na direção do dedão do pé. Cuidado para a cabeça não despencar. Sustenta. Cabeça, o pescoço tem sua coluna aí. Sustenta ela. Respira. Empurra a borda externa do pé esquerdo contra o chão. Firmeza nessa base. As duas pernas estão estendidas, firmes e fortes. Alonga o tronco. Abre as costas para trás. Respira no seu corpo agora. Próxima inspiração, braço de cima te puxa, eleva lá no alto na estrela. Eleva. E volta, pé direito para dentro, perna esquerda lá para fora. Dá uma olhada novamente, calcanhar alinha com o arco do pé. E vamos descer lá, lateralmente. Vai longe, vai longe, vai longe, vai longe. Ó, alonga o alto da coxa esquerda, penetra lá na bacia para você alongar essa lateral do tronco. Chegou no limite, apoia a sua mão. Mão direita lá para cima e alonga. Olha lá para sua mão de cima, olha de frente, respira. E aí vai abrindo as costas aí para trás, como se você estivesse tocando numa parede mesmo.
respira grande, encontra um foco para o seu olhar. Se não der, para cima, para frente, na direção do dedão do pé, como for possível para você. Última respiração. E vai inspirar e levando lá. Vamos trocar de novo. Pé direito para fora, pé esquerdo para dentro, tá? E aí agora a gente vai virar o tronco todo lá para a perna direita. Então a gente fez uma abertura lateral, agora a gente está virando o tronco todo lá para a perna direita. Ó, vou pegar o bloquinho que eu acho que ele pode ser útil para algumas agora, tá? O bloco ele pode vir ou do lado de fora do pé ou por dentro. Você vai ver aí qual é a variação que o seu corpo pode fazer, tá? Mão direita, vai lá no quadril, mão esquerda, inspira dela. A gente vai torcer. Essa mão, ela pode ir ou na canela ou no bloco, seja por dentro, seja por fora, e aí a gente vai torcer. Se você puder, completa a postura levando o braço direito lá para cima. Se você puder, a mão vai lá no chão. Se você não puder nada disso, encontra uma parede, ó, apoia essa mão esquerda, dá para ver que dá, lá numa parede. E aí gira e torce bem suave. Gestante, sugiro não espremer muito o abdômen aí. Então faz essa torçãozinha bem suave ou até não torce. Leva as duas mãos lá na frente, numa parede, numa mesa, numa cadeira e só alonga ali. Para quem entrou na postura, respira torcendo aí. A perna está estendida, tá? A perna direita estendida. Gira e torce, vai lá, respira. O peso da postura está lá no calcanhar do pé de trás. Não perde essa noção aí. Isso, então empurra o alto da coxa esquerda lá para trás. Últimas duas respirações. Quando for voltar, volta inspirando lá na estrela. Se der numa inspiração, vou abrir tudo. E troca. Pé direito para dentro, pé esquerdo lá para fora. Leva o seu bloco, ou se aproxima aí da sua parede. Faz a sua variação. Mão esquerda lá no quadril. Inspira, leva o braço direito. Exala, avança lá no Parivrita Trikonasana. Torcendo Trikonasana ainda. Encontra a sua variação, encontra conforto no seu corpo, ainda que a postura seja extremamente desconfortável. Como eu posso estar aqui agora hoje? Esse é o meu corpo, essas são as minhas possibilidades. Respira nelas. E se precisar descansar, respira no seu descanso. Última respiração. Quando retornar, inspira, volta lá na esteira. Boa, gente. Vamos fechar em Tadasana lá na frente. Então, se puder, dá um passo grande. Tadasana. Braço ao longo do corpo. Respira. Se organiza. Sente o que acontece aí no corpo. Se a respiração alterou. Batimentos cardíacos. Quais são os pensamentos que surgem aí agora. E quando você puder, novamente vai dar um passo grande lá atrás. Mesma coisa agora, uma abertura um pouquinho maior. Então, abre um pouquinho mais as pernas. Pé direito vira para fora, pé esquerdo para dentro. Vai avançar lá no guerreiro 2, ó. Flexiona o joelho da frente 90 graus, joelho direito. Braços estão lá na altura dos ombros. Olhar vai lá por cima da sua mão direita à frente. Respira 90 graus nesse joelho da frente. Perna de trás estendida. E aí, ó, a base aberta, uma abertura lateral, assim como o Trikonasana, que a gente acabou de fazer, aquela primeira postura. E aí, ó, vamos às variações. Parte do Trikonasana. Cotovelo na coxa. Leva esse braço lá do lado da orelha. É a variação mais suave. Se você pode, se você quer avançar, desce com essa mão lá no chão ou lá no bloco. Bota lá atrás do pé e traz o braço esquerdo lá do lado da orelha. Se o pescoço permitir olhar para o teto pela frente do braço, você não olha na frente. Se esse braço esquerdo reclamar por qualquer razão, leva essa mão lá no quadril, tá? Se puder, sustenta, respira e busca essa diagonal enorme, lá da borda externa do pé esquerdo até os dedos da mão. Respira nessa lateral, abre a longa, peito aberto. As costelas do lado direito estão indo lá na direção das costelas do lado esquerdo, respira grande. E vai voltar, inspira, leva esse braço lá para cima, deixa ele te puxar, subir. E troca, pé direito para dentro, pé e perna esquerda lá para fora. Inspira aí, exala, avança no joelho da frente, 90 graus. Sustenta aqui um pouquinho lá no guerreiro 2. Abre, peito. Olha lá por cima da mão esquerda agora. Respira. Percebe se tem uma distribuição da energia aí no seu corpo, da força. A justa medida do esforço. Encontra ela. Quando puder, avança. Cotovelo na coxa, ou mão no bloco, ou mão no chão. E alonga e lá da borda externa do pé direito até os dedos da mão. Se o pescoço permitir, olhar para o teto lá pela frente do braço. Respire. Não deixe esse peito fechar. Avança 90 graus no joelho da frente. Deixa a bacia afundar. Isso. Boa, boa, gente. Respira grande. Costelas do lado esquerdo, indo na direção das costelas do lado direito agora. E vai trazer o braço direito lá para o teto, deixa ele te puxar. Inspira. E vai trocar novamente. Pé direito, pode descer os braços se precisar. Pé direito lá para fora, pé esquerdo para dentro. Mesma coisa, ó, vamos virar para lá. Agora a gente vai torcer, vamos às variações, tá? Eu vou flexionar o joelho da frente, tirar o calcanhar do pé de trás.
Ou, para quem não está no período menstrual, não está gestante, pode, que é bem torcidinha, bem espremidinha, vou fazer esteirão. Cotovelo lá por fora da coxa, palma da mão com palma da mão. Se quiser, precisar, pode levar o joelho no chão. Se não, pode levar o bloco, ó, lá por dentro, quem está no período menstrual, faz assim mais abertinha, mais suave, mão no bloco, mão direita lá pro teto, ou lá no chão. Todo mundo que precisar, que quiser, joelho de trás no chão, tá? Encontra a sua variação, respira. Isso. E aí, deixa para quem tá, especialmente para quem tá com o cotovelo fora da coxa, usa essa alavanca aí, né? Palma da mão contra a palma da mão, abre o peito, gira e torce. Últimas 2 respirações. Quando terminar as suas 2 respirações, na inspiração, volta para a estrela. Se derem numa inspiração. Inspirou, voltou. Pés no chão, de frente para cá, pernas estendidas. E vai virar lá para o lado. Perna esquerda para fora, vira o quadril todo lá na direção da perna esquerda, avança 90 graus e entra na mesma variação que você fez para o outro lado, de preferência. Respira. Entenda aí os pontos de equilíbrio, quando a gente torce às vezes, né? Dependendo da base, fica mais instável. Entenda o que sustenta a sua postura. Se não der para respirar, não serve para gente. Então respira agora no seu corpo. Última respiração. Quando for retornar em uma inspiração, se puder, eleva lá no alto na estrela. Beleza, vamos fechar lá na frente. Tadasana novamente. Fecha os olhos um instante, traz palma da mão com palma da mão na frente do peito. Respire. Percebe, ao fechar as pálpebras, nesse momento da prática, o que você vê. Respire. Se abra para sentir o que quer que brote, o que quer que surja aí nesse momento para você, quer você goste ou não, quer seja gostoso, prazeroso ou desconfortável. Respira, leva fluxo, deixa passar, deixa estar, encontra conforto no seu corpo, nesse momento. Quando você puder, vai abrir os olhos devagar, postura da árvore, Vrikshasana. Pé esquerdo vai ficar no chão, vai recolher a perna direita. Ou lá no alto da coxa, ou lá na altura da canela, ou mantém os dedos do pé apoiado lá no chão, palma da mão com palma da mão, ou eleva os braços lá. Encontra a sua variação, encontra um ponto fixo para o seu olhar. Evita apoiar no joelho, tá? Ou acima dele ou abaixo dele. E aí percebe, né? Esse pé empurra contra essa perna empurra de volta, tira o centro do corpo, busca firmeza, estabilidade, ainda que você sinta instabilidade no seu corpo agora. Vai entendendo, vai investigando essa possibilidade aí. Respira, expande e cresce. Devagar, vai descendo, palma da mão com palma da mão à frente do peito, desce um pé ao lado do outro, braços ao longo do corpo, Tadasana, respira aí um instante. Observa o lado direito e o lado esquerdo, observa os pensamentos. Novamente, encontre um ponto fixo para o seu olhar e vai entrando na postura para o outro lado. E aí, observa como é o lado esquerdo agora, né? Tudo bem, se for diferente. Respira, se relaciona com o seu lado esquerdo, com essa postura agora. E aí vai buscando, né, essas ações aí para sustentar a postura. O pé empurra contra a perna empurra de volta, pé de base espalhado no chão. Se não estiver conseguindo equilibrar, pode respirar um pouquinho, Tadasana, pés no chão. Vai fazer uma última respiração aí. E vai retornar, descendo os braços, um pé ao lado do outro, braços ao longo do corpo. Tadasana. Respira um instante, se observa. Maravilha. Vamos lá para frente do tapetinho de novo. Esvazia os pulmões, soltando do ar. Na próxima inspiração, eleva os braços, olha para as suas mãos. Exalando, avança até soltar a sua cabeça lá embaixo. Passa. Inspira, retifica, olha lá na frente. Mãos no chão, caminha lá para trás ou salta lá na frente. Próxima exalação, chaturanga, flexão. Inspira, Urdhva Mukha. Exalando. Adho Mukha, respira aqui nesse Adho Mukha agora. Sustenta aí um instante, as mãos empurram contra o chão. Percebe esse Adho Mukha depois de todo esse caminho que você percorreu até aqui. Respira.
Mais 3 respirações aí, se for possível. Ativa suas coxas, eleva os isquios, desce os calcanhares. Boa. E quando você terminar, joelhos no chão, bumbum atrás nos calcanhares, testa no chão. Balança, relaxa os braços, relaxa os ombros, relaxa a bacia. Solta o ar pela boca, dá uma boa esvaziada. E deixa soltar os ombros, deixa soltar a cabeça. Relaxa os braços, deixa soltar. Isso. Se entrega, solta, abre a mão do esforço. Desinfla o abdômen. Isso, boa, gente. Esvazia. Faz uma última respiração aí, solta completamente. Vai apoiar as mãos embaixo dos ombros, vai subir, desenrolando vértebra por vértebra. Até se organizar de volta a cabeça ao longo da coluna. Isso aí. E aí, ó, a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai usar o bloco, tá? Se por acaso alguém não tiver bloco, pega uma pilha assim, 2, 3 litros. A gente vai fazer o seguinte, ó, vamos deitar com as costas no chão. Plantas dos pés no chão, na largura dos quadris. E aí, ó, a gente vai elevar a bacia, só um pouquinho. Eu vou colocar o bloco na altura baixa. Lá no meu quadril, ó, não é na coluna lombar, é no quadril, lá na altura do cóccix para baixo, no quadril. E a minha coluna lombar, ela tá para fora, ela tá escorrega aqui em suspenso, tá? Aí vai o ombro na direção dos ossinhos aqui do quadril, braço no ombro do corpo e vai fechar os olhos aqui em um instante. Se alguém tiver dúvida, deixa eu saber aqui. Apoia o bloco lá embaixo da bacia, tá? A bacia não fica suspensa lá, não. Bota o bloco e desce. Apoia. O bloco tá lá embaixo do quadril, tá, gente? Então, ó, elevei a bacia, coloquei o bloco embaixo da bacia, lá embaixo do quadril. Isso. E aí, deixa os braços ao longo do corpo. Fecha os seus olhos. Observa a sua coluna lombar. Ela tá aí agora, não escorrega, né? Para fora do chão. Deixa que a bacia se alargue, pese aí sobre o bloquinho. Observa a sua respiração e leva o ar agora lá para a altura do seu umbigo. Então, o único trabalho agora ativo é, ao inspirar, você alonga e empurra esse umbigo lá na direção do teto. Ao exalar, deixa essa barriga relaxar. Solta e deixa ela esvaziar. Só isso. Inspira, expande o abdômen, foca lá na altura do umbigo. Exala, relaxa. A bacia está lá apoiada. É um trabalho bem sutil, só sobre a respiração. Ao inspirar, expande o umbigo, vai lá na direção do teto. Ao exalar, relaxa. Segue no ritmo da sua respiração. Se proponha a permanecer. Se alguém tiver algum desconforto aí, me deixa saber, tá? Importante, alguma dor. Se não, permaneça aí, deixa essa bacia. A bacia da gente é bem pesada, os ossos são pesados. Deixa ela pesar pro bloco. E aí percebe como que esse movimento sutil da sua respiração, que você está prestando atenção aí agora lá no abdômen, de que forma isso também reflete lá na coluna lombar. Os ombros estão abertos, relaxados aí para o chão. Inspire e exala. Observa, às vezes, a respiração está tão presa, tão tensa, que a barriga ela vai meio tremendo assim quando a gente expande. Se isso acontecer com você, tudo bem, respira, atravessa, recebe, percebe que o seu corpo está respirando assim hoje. E propõe a ele esse fluxo mais contínuo, longo e profundo. A gente vai contar a partir de agora mais 5 respirações aí. Vocês contam as respirações de vocês. Longas, profundas. Deixa a bacia bem larga e pesada. Relaxa a língua na boca. Conforme vocês forem terminando as respirações, vocês vão só elevar a bacia o mínimo necessário para tirar o bloco e voltar com a bacia para o chão. Só isso. Apoia a bacia no chão. Sente a bacia.
Sente a coluna lombar. Sente a sua respiração. Abraça os 2 joelhos para o peito. Se você ainda está terminando, termina no seu tempo, sem pressa. Abraça os 2 joelhos para o peito, dá uma balançadinha aí para um lado para o outro, bem macia, bem redonda, bem gentil, bem gostosa. Observa se seu corpo te pede para passar por algum ponto, por alguma postura, alguma coisa específica. Faça. Sinta-se livre. Até você poder se encaminhar lá para a Shavasana, nosso relaxamento final, estendendo as pernas, estendendo os braços ao longo do corpo, com as palmas das mãos viradas para cima, olhos fechados. E aí, se a coluna lombar estiver sensível aí, pode colocar uma almofada embaixo dos joelhos, uma mantinha enrolada. Se quiser cobrir os seus olhos, recomendo. Se alguém estiver num lugar frio, se cobre, porque o corpo dá uma esfriada. Então, não hesita em fazer os ajustes que você precisa, até você poder se entregar, permanecer. E aí, quando você deitar aí, encontrando a sua variação, a sua postura, o seu Shavasana de hoje, vai fazer 3 respirações bem longas e profundas. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Esvazia. Mais uma vez, inspira. Última vez. Esvazia completamente. A partir de agora, procure permanecer. Vai contando para o seu corpo que é possível estar nesse momento, nessa postura, nessa qualidade de não ação. Abra mão de qualquer tentativa de controle agora. Relaxa o centro do corpo. Solta completamente a musculatura em volta do umbigo. Alarga e relaxa o abdômen. Tanto na direção da sua caixa torácica, dos seus ombros, quanto na direção da bacia. Alarga e relaxa. Baixa o ventre, virilhas, glúteos. Relaxa. Entrega. Relaxa nas axilas, nos braços, as mãos. Relaxa as suas pernas, seus pés. Toda a região do assoalho pélvico relaxa. Esfíncter, períneo. Solta. Relaxa a língua lá no fundo da boca. Relaxando a garganta, pescoço, até os seus ombros. Deixa o cérebro bem pesado lá dentro da caixa craniana. E derrete mais uma vez a pele do rosto, a pele do corpo todo. Deixa derreter, escorrer, escorregar na direção do chão, como se fosse uma roupa larga. Entrega. É hora de se entregar e se integrar. Eu vou ficar em silêncio por um instante e eu já chamo vocês de volta. Relaxe completamente.
Faz uma inspiração bem profunda novamente. Ao exalar, deixa o corpo se entregar ainda mais na direção do chão. E gentilmente começa a trazer pequenos movimentos de volta, fazendo contato de volta com a superfície, com a matéria do seu corpo. E aí encontra esse percurso que o seu corpo quer fazer, até você poder virar para o lado direito sem pressa. Passa lá pela posição fetal, faz uma respiração, se recolhe, se abraça nesse recomeço. E aí, com a ajuda das suas mãos, quando puder, vai voltando a sentar, pernas cruzadas, coluna longa, olhos fechados. Entrando de volta numa postura como a de início, mais uma vez, se observa. Se abra para sentir o seu corpo agora. Pega as palmas das mãos, unidas à frente do peito. Volta a se conectar com o seu Sankalpa. Observa se a prática de hoje fez sentido para você. Sugiro levarmos o nosso Sankalpa que eu propus coletivo hoje para além do tapete. Que a gente esteja confortável nos nossos corpos. Essa é a nossa revolução. A gente finaliza a nossa prática juntas fazendo o mantra Om uma única vez. Inspira. Testa na direção das mãos, queixo no peito. Namastê. Obrigada, queridas. Bom dia. Até semana que vem. Bom dia. Ah, bom dia, obrigada. Bom dia. Bom dia, obrigada. Bom dia. Bom dia.